Agora ele diz, agora que a direita verdadeira conquistou posições em comissões e na mesa diretora do Congresso, seria muito bom colocar a faca nos dentes e promover a anulação das condenações motivadas por perseguição política em desacordo com o ordenamento legal. O grande fato é, né, tomando aí esse detalhe da entrevista do Nicolas Ferreira, né, eu votei de acordo com o meu líder, porque eu jogo no mesmo time que ele, mas eu não fui esclarecido das razões. Como professor universitário, eu tenho que trazer uma coisa. Se a gente pode fazer uma diferença básica entre esquerda e direita, uma diferença básica de Guerra Fria, capitalismo e comunismo, uma diferença básica de valor, a proeminência da liberdade na direita versus a proeminência da coletividade na esquerda, eu tenho que aceitar que, no campo da direita, o contraditório é livre, as ideias divergem. E essa divergência é saudável, porque vence a ideia que melhor se demonstra. Já na esquerda, não. Onde há a proeminência do coletivo, há a imposição de uma ideia mesmo sem demonstração. Portanto, nós que não somos políticos, eu não sou político, não tenho vontade de ser político. Eu sou um professor, sou um jornalista, eu sou um comunicador. Eu gosto de facilitar os acontecimentos dentro das minhas áreas de expertise em uma linguagem que você de casa possa entender e entrar no debate. Então o que eu posso dizer é isso. A direita, ela é a proeminência da liberdade. A liberdade implica em conflito de ideias. Pavinato, primeiro cumprimentar a todos aqui à mesa, cumprimentar a Pitoli, uma honra poder estar aqui. Você junto com o pessoal da Oeste, você é um dos heróis da sociedade brasileira. Obrigado, professor. Cumprimentar o Pavinato, Ana, cumprimentar a todos que nos acompanham, mandar um abraço para duas pessoas que pediram o Pavinato, e tem que ser, porque um deles já atravessou uma rua sendo atropelado para dizer o tanto que te ama e quanto que admira a todos, que é o Arbex, e o senhor Alberto Miranda, que é um dos diretores da Portuguesa do Desporto, que está trabalhando para transformar a Portuguesa novamente nos grandes entidades da sociedade brasileira. Vamos lá, Pavinato. Há uma regra na ciência que diz que, dentre as explicações possíveis que você possa apresentar, a mais simples tende a ser tende a ser a verdadeira. A navalha de Oca. Navalha de Oca, ok? Para deixar claro, é simples. A mais simples tende a ser a melhor. Se não for a verdadeira ou a mais verdadeira, que é difícil a gente falar, ela tende a ser a melhor. Qual é a grande questão? Vou pegar um dado que o Pitoli trouxe aqui, que ele disse assim, a casa está bagunçada. Por que a casa está bagunçada? Primeiro, pela personalidade do antigo presidente, que era um cara que não estava nem aí, como a Dani uma vez, Daniel Alves falou uma vez, o manual para ser presidente do Senado e da Câmara é você ser aquele que deixa a porcaria do jeito que está e não mexe em nada. Ela não usou esse termo. Quem está usando sou eu. Por qual razão? Porque aquilo funciona exatamente para aquilo, manter o poder deles e o dinheiro circulando, porque eles são as pessoas mais ricas do mundo, eles têm 2 trilhões de dólares nos bolsos deles, como diria o Maluf, o Brizola, nos bolsos deles, porque é o PIB do Brasil. É isso que eles têm. Então, eles não estão nem aí, como o Arthur falou. Veja, e esse cara que estava lá, a bagunça era benéfica para ele, porque ele tem interesses pessoais, não está nem aí para o Brasil, não está nem aí para o Senado, não está nem aí para o poder, que era o indivíduo que estava. Mas eu sempre tive muito medo do Alcolumbre. Por quê? Porque o Alcolumbre é um cara que certamente vai botar um pouco de ordem na casa, mas ele não vai botar ordem na casa, da minha perspectiva, pelo bem do país. Ele vai botar ordem na casa para o seu bem exclusivo. Diferente do Mineirinho. Como é que o Mineirinho faz política? O Mineirinho vai negociar tudo antes, quando ele fala já está tudo negociado antes. É assim que o mineiro faz política. Já o pessoal do Norte e Nordeste, eles fazem política da seguinte maneira. São coronéis. Eu mostro que eu sou o macho da redondeza, eu quebro, faço tudo. É assim que eles fazem. Então ele vai botar ordem para dizer quem manda na porcaria.
mas eu não acredito que isso vai ser o bem para o Brasil. Isso, para mim, é o que está mais me angustiando. Quando a gente olha e vê eles trabalhando, o Lula está tendo uma ação inteligente. Ele vai jogar a culpa no Centrão, porque o Centrão é ambicioso e quer todo o dinheiro para si. Esse é o problema. O centro, em qualquer país do mundo que faça política, o centro é aquele que trabalha com projetos e faz negociações transparentes. Não é o centro como é aqui no Brasil. O centro é aquele que diz qual é o preço lá no cabaré para ele entregar aquilo que o cara quer, independentemente do qual seja o projeto, talvez por causa dessa porcaria que é o tal dos presidencialismo de coalizão, que é algo que foi feito para não funcionar e para dar poder exatamente com aqueles caras que não valem nada. Por quê? Porque eles não estão preocupados com o Brasil, estão preocupados em manter as benesses do poder. Algo que o professor Oliveiros Ferreira sempre dizia, ação política forte, ação política fraca. O que é ação política forte? Aquele que entra para a política para mudar a história e para produzir uma sociedade equilibrada. O que é ação política fraca? Aquele que entra para a política para assumir e se beneficiar das benesses do poder. Não precisa ser corrupção. Está lá, está nem aí para o que está acontecendo. Eles fazem uma ação política fraca. E por que eu digo isso? Quando eu olho o Alcolumbre, que ele me dá um certo medo, olho para o Mota e, por incrível que pareça, eu não sei, eu não conheço o Mota. Por incrível que pareça, eu não tenho a menor noção do que ele vai fazer. Ele é tão esperto em termos de ser centrão do centrão, que ele disse assim, a questão da anistia eu vou discutir com os colégios dos líderes. Eu já tinha falado aqui, é o que ele ia fazer. Olha, quando o Lira falou que vai criar uma comissão especial e depois vai discutir antes do próximo presidente, e o próximo presidente pode discutir, eu disse, eles vão jogar para o colégio dos líderes. Sabe por qual razão? Porque ali no colégio dos líderes, se chegarem a alguma conclusão que é uma porcaria, a culpa não é de ninguém. Mas ele vai chegar lá e vai ficar prorrogando. Em Brasília, eu sempre falo, quando você não quer chegar a lugar nenhum, você marca 2 reuniões. A primeira para marcar a segunda para criar um grupo de trabalho. Aí você fica ali, ó, décadas sem resolver nada, que é o que eles vão fazer, porque eles não estão preocupados com as pautas ideológicas. Olha que coisa mais, com todo respeito às suas excelências, que coisa mais de cortesãs que vendem o corpo e a alma. O que ele está dizendo é o seguinte, interessa aquilo que é concreto. O que é concreto? Aquilo que você paga eu entrego na hora. Apenas isso, ele não está preocupado com pauta ideológica. Aí é que vem a minha angústia. Por quê? Porque o que está ficando claro, e para mim eu já encerro, a esquerda sempre trabalha estrategicamente. E para trabalhar estrategicamente, eles não respeitam valores, eles não estão nem aí, eles mudam de ideia e vão, porque estrategicamente. Nós só trabalhamos taticamente. Se apoiar esses senhores foi uma ação estratégica ou tática, e a tática é na batalha da agora, a gente só vai ver depois com o resultado que virá em relação à elegibilidade do Bolsonaro. O que eu acredito que isso só poderá acontecer de acordo com o que o Lula vai fazer com o Lira. Porque o Lira está por trás disso daí, o Lira, eu não acredito que o Lira vai querer perder o tempo dele discutindo com um bilionário do agronegócio. Coisa que ele não entende, ele não tem força. Mas ele poderia discutir tendo os 240 bilhões quase do Ministério da Saúde, que é o que interessa para ele. É ali que a gente vai ver, afinal de contas. Por que a questão estratégica ou tática? Porque se foi uma estratégia para participar da mesa, imaginando que vai significar alguma coisa, sabendo que por esse nosso sistema, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, é o cara que realmente decide o que vai fazer, é quase você chegar e dizer assim, estrategicamente eu fiz tudo certo, cheguei na final e perdi nos pênaltis. Perdeu, cara. Não interessa, na política não tem essa de perder ou não perder nos pênaltis. Perdeu, perdeu. A única coisa que poderia ter significado seria perder nos pênaltis se tivesse investido num cara que, mesmo que tivesse perdido, ele poderia dizer assim, eu vou agora usar os instrumentos do regimento. Quais são os instrumentos do regimento? Não passa mais um fio de cabelo nessa porcaria aqui. Ou vai discutir as pautas que são interessantes para nós, dentre elas a elegibilidade do Bolsonaro, ou não passa mais nada, porque a gente pode simplesmente bloquear, a gente pode colocar... Vamos fazer aquilo que a esquerda faz. Um cara espirrou, manda para o Supremo. Exatamente. Manda para o Supremo. Você está espirrando. Por que o espirro da esquerda é mais bonito que o espirro da direita? Seria trazer uma confusão, mas seria trazer uma confusão que poderia sim significar um embate em busca de um projeto melhor de país. E eu encerro agora dizendo o seguinte, e olha que quem está falando aqui
E eu não estou questionando o problema de ter votado ou não no Hugo Mota, ter votado ou não no Van Hatten. Por qual razão? Porque eu votei 4 vezes no Bolsonaro, e é importante dizer isso. Em 2018, primeiro e segundo turno. 2022, primeiro e segundo turno. E vou votar no Bolsonaro em 2026 2 vezes, ou em quem ele falar. Porque eu acho que a direita tem que se unir. Mas tem que ficar muito claro. Ou nós vamos fazer um procedimento estratégico ou tático. E aí, talvez possa ser uma ilusão de que fez uma estratégia. Porque vai perdendo os pênaltis sem ter a força de trabalhar com o regimento e dizer, é o que vocês querem? Então nós vamos pra porrada, porque esse governo que tá aí, ele já tá de joelhos. Não à toa, agora que ele vai controlar o Centrão, porque ele tem a grana, ele tem 2 trilhões, ele vai querer ir pra porrada. Se for cumprida a promessa de entregarem pro PT 2 vagas no TCU, acabou. O presidente de direita, se for eleito em 2026, não vai conseguir governar, porque o TCU estará dominado pelo PT. É isso, né? aí. Qual é o preço? Eu quero terminar esse ponto lendo um post que o Leandro Ruschel, ele publicou. Eu achei muito importante esse post do Leandro Ruschel. Ele diz o seguinte: agora que a direita verdadeira conquistou posições em comissões e na mesa diretora do Congresso, seria muito bom colocar a faca nos dentes e promover a anulação das condenações motivadas por perseguição política em desacordo com o ordenamento legal. Denúncia sistemática de todas as ilegalidades, atos de corrupção e perseguição política cometidos pelo regime. Investigação de cada indício de corrupção do regime e de seus apoiadores, com a abertura de CPIs e denúncia aos órgãos competentes. Processos em massa contra cada ato do regime e seus apoiadores. Ações de militância como protestos de rua, greves e qualquer outra forma de manifestação pública pacífica. Impeachment do descondenado. Utilização de todos os instrumentos possíveis de obstrução até que a agenda seja cumprida. Denúncia dos abusos do regime em todos os foros internacionais. Certo. Podemos contar com isso? Então faço minhas as palavras do Leandro Ruschel. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.